O salão principal do solar da família de Lady Isadora estava no canal e clicar no sininho cruel, pesado, que não era feito de ausência de sons, mas da expectativa da desgraça que estava prestes a ser proclamada. O teto abobadado refletia a luz dos candelabros como se o ouro e os cristais zombassem dela, lembrando-lhe que toda a riqueza que a cercava não lhe servia de escudo. Isadora tinha 23 anos, idade avançada demais para permanecer solteira em meio à corte. Era filha do Duque de Alencourt, senhor de terras vastíssimas e de um orgulho tão inflexível quanto as colunas de mármore que sustentavam a casa. Desde cedo, fora treinada para ser a joia da família, aprender a dançar, a bordar, a falar francês e italiano. Tinha cabelos longos e escuros, herdados da mãe espanhola, e uma pele clara que contrastava com seus lábios, sempre severos, mas nada disso fora suficiente. Sua beleza era considerada fria, sua língua, afiada, e seu caráter, rebelde demais para os padrões da nobreza. Onde as outras damas abaixavam os olhos, Isadora os mantinha erguidos. Onde as outras sorriam em silêncio, ela respondia com ironia. Onde as outras aceitavam maridos impostos, ela ousava recusar. E por essa ousadia, sua família julgava agora. O pai estava sentado no trono improvisado, feito de madeira escura, símbolo de sua autoridade patriarcal. A mãe, a duquesa Margarida, olhava menos, com uma mistura de desprezo e resignação. Os irmãos, já casados e com filhos, cochichavam entre si. Como abutres que pressentem a carniça, Isadora de Alencourt, minha filha menos a voz do duque soou como um trovão contido. Tu és motivo de vergonha para nossa casa. A jovem ergueu o queixo. Não chorava, não suplicava. Sabia que isso apenas alimentaria o prazer cruel dos que a julgavam. Vergonha, pai. Por que não aceitei ser vendida a um conde velho e doente? Por que não me curvei como uma criada diante dos caprichos de homens que nada têm além de títulos herdados? O salão murmurou. A duquesa levou a mão ao peito fingindo horror. Bradou o irmão mais velho. És uma mulher. Nada mais. O que o esperas, senão um casamento que preserve nossas alianças? Isadora cravou os olhos nele, e seu silêncio foi mais ofensivo que qualquer palavra. O duque levantou-se, caminhando até a filha. A cada passo, sua presença a esmagava. Quando parou diante dela, ergueu a mão pesada, e sem hesitar, desferiu-lhe um tapa seco. O estalo ecoou pelo salão. Isadora tombou ligeiramente de lado, mas manteve-se firme. O gosto de ferro espalhou-se em sua boca. Seus olhos, porém, continuaram orgulhosos. Já que não sabes cumprir teu papel, declarou o duque, com a voz carregada de ira, serás privada de todos os privilégios. Não mais usarás nossas roupas. Não mais comerás à nossa mesa. Não mais serás chamada de dama. O murmúrio se intensificou. As criadas cobriram a boca escandalizadas. O que será de mim então? Perguntou Isadora, com um meio sorriso amargo. O duque se virou para os presentes e ergueu a voz. Teatral, minha filha viverá entre os servos. Mas ainda, será entregue aos cuidados daquele que nada possui, nem mesmo o nome. Um guarda trouxe à frente um homem alto, de pele queimada pelo sol, músculos definidos pelo trabalho bruto. Vestia apenas calças de linho grosseiro. Seus pés estavam descalços. Os cabelos negros e crespos caíam sobre os ombros, e os olhos, escuros, silenciosos, não ousavam se levantar. Um escravo. Não tinha nome, não tinha pátria, não tinha voz. E agora, teria sob sua guarda a filha do duque. O choque foi geral. As damas suspiraram, algumas riram com escárnio, outras fizeram o sinal da cruz. Isadora sentiu o peito arder, não de medo, mas de indignação. Isso é ultraje, ela protestou. Viver com um escravo? Ser reduzida a uma sombra? Oh! Pai sorriu com crueldade. Não, minha filha, é justiça. Aprenderás com ele aquilo que recusaste aprender entre teus iguais. A obediência. O escravo não disse nada, apenas baixou a cabeça, como se aceitasse o fardo silenciosamente. Mas havia em sua postura uma estranha firmeza, quase dignidade, que Isadora percebeu e odiou de imediato. Os guardas a tomaram pelos braços. Ela tentou se soltar, mas a força deles era implacável. Foi arrastada diante da multidão, como uma criminosa. Sua mãe não a defendeu. Seus irmãos riram. O pai virou-lhe as costas. E assim, Lady Isadora foi expulsa do salão de mármore e entregue ao destino que a envergonhava. A noite caía quando a carruagem atravessou os portões do solar. O caminho de pedras logo deu lugar à estrada de terra, ladeada por campos e barracões. O cheiro de fumaça e suor substituiu o perfume das flores cultivadas nos jardins da nobreza. Isadora, sentada rigidamente, não dizia o Nadal. Seus olhos estavam fixos no vazio, mas por dentro ardia em fúria.
O escravo caminhava a pé ao lado da carruagem. Suas passadas eram firmes, sem pressa, como se carregasse o mundo inteiro nos ombros. Não olhava para ela, não olhava para nada. Era como se fosse parte da própria terra. Horas depois, chegaram a uma construção simples, paredes do barrow, teto do pala, chão de terra batida. Ali seria a nova morada de Isadora. A porta rangeu ao ser aberta. O interior tinha apenas 2 esteiras, um banco de madeira e uma pequena lamparina. Nada lembrava o luxo do solar. Ela entrou, sentindo o cheiro de fumaça e umidade. Repulsa tomou-lhe o estômago. Atrás dela, o escravo depositou um saco de farinha e uma jarra de água sobre o chão. Depois, retirou-se em silêncio e Isadora ficou sozinha. Pela primeira vez, o peso da humilhação caiu sobre seus ombros. Ela não chorou, não se permitia esse luxo. Mas, ao deitar-se sobre a esteira áspera, uma certeza queimava dentro de si. Jamais se renderia. A manhã seguinte trouxe consigo um sol implacável. O teto de palha não protegia do calor. E Isadora acordou encharcada de suor. O corpo doja. Da noite mal dormida, na esteira dura. E a mente latejava de indignação. Ela estava acostumada a lençóis de linho bordados, a travesseiros de plumas, ao silêncio dos aposentos dourados. Agora, via-se cercada pelo zumbido de insetos, pelo cheiro de fumaça e terra molhada. O escravo já estava de pé, do lado do fora. Ela o observou mover-se com naturalidade, alimentando o fogo, carregando água, organizando o espaço com uma eficiência. Seus braços fortes brilhavam com o suor matinal, mas ele não parecia se incomodar. Era como se o trabalho fosse parte de sua respiração. Isadora apertou os punhos. Não ouse me tratar como uma serva, disse ela saindo para fora, com o queixo erguido. Não farei nada dessas tarefas indignas. Sou filha de um duque. Ele não respondeu. Continuou a cortar lenha, sem sequer levantar os olhos. A indiferença feriu mais que qualquer palavra. Está me ouvindo, escravo? Insistiu, aproximando-se. Não obedecerei a ninguém, muito menos a você. O machado desceu, partindo um tronco ao meio com precisão. Ele largou a madeira, pegou outra, e repetiu o movimento. Nenhum olhar, nenhum gesto para ela. Era como se fosse invisível. Isadora sentiu o rosto corar de raiva. Nunca, em toda a sua vida, fora ignorada. A corte podia criticá-la. Sua família podia desprezá-la. Mas sempre lhe davam atenção. A indiferença, essa sim, era uma humilhação insuportável. Covarde! Gritou, empurrando uma pilha de lenha ao chão. Se ousarem me obrigar a viver aqui, não farei nada. Morrerei antes de me rebaixar. Ela correu para dentro da cabana e chutou a esteira, atirando a jarra de água contra a parede. O barro se espalhou pelo chão. O saco de farinha foi rasgado, de propósito, deixando um rastro branco pela sala. O escravo entrou pouco depois. Seus olhos escuros percorreram a destruição. Ele se abaixou e, calmamente, começou a recolher os grãos espalhados. Isadora o observava, ofegante, esperando uma reação, um grito, uma ameaça, um tapa, qualquer coisa que provasse que ele também era feito de orgulho, mas ele apenas juntava, em silêncio, cada punhado de farinha, como se o desperdício fosse sagrado. Essa calma desconcertava. Por que não me odeia? Perguntou ela, a voz embargada de fúria e de algo que não queria admitir. Medo. Eu te desprezo. Eu destruiria tudo que é teu se pudesse. E você? Você simplesmente me ignora. Ele ergueu os olhos por um breve instante. Um olhar sereno, firme, que atravessou o coração dela. Não havia raiva, nem submissão. Apenas uma força muda, quase ancestral. Isadora desviou, incomodada. Maldito! Murmurou virando-lhe as costas. Nos dias seguintes, a rebeldia cresceu. Ela recusava a comida. Quando ele lhe oferecia um pedaço de pão, ela atirava ao chão. Quando deixava água para beber, ela derrubava. Preferia passar fome a aceitar o gesto de alguém que considerava indigno. Tentou fugir 2 vezes. Na primeira, correu pelos campos, mas a noite caiu rápido, e os sons da mata a fizeram tremer. Encontrou-se perdida, e o escravo a encontrou horas depois, exausta e coberta de arranhões. Ele a carregou de volta sem dizer nada. Na segunda vez, tentou chegar até a estrada principal, mas a lama sugou suas botas, e o cansaço venceu antes, mesmo que pudesse cruzar os limites da fazenda. Quando caiu de joelhos, mais uma vez ele estava lá. Não falou, não sorriu, apenas estendeu a mão, ajudando-a a levantar-se. Ela não aceitou, empurrou com desprezo e voltou sozinha, tropeçando, humilhada. À noite, deitada na esteira, as lágrimas queimavam seus olhos. Nunca, jamais, chorara na frente de alguém. Mas agora, escondida pela escuridão, permitia-se soluçar em silêncio. Do lado oposto da cabana, o escravo estava deitado,
Não dormia. Ouvia sua dor como quem escuta o vento atravessar as árvores. Nem eu sei, não disse nada. E naquela noite, pela primeira vez, Isadora adormeceu sem perceber que o ódio que sentia começava, lentamente, a se confundir com outro sentimento que não ousava nomear. A madrugada era fria. O vento atravessava as frestas da cabana, trazendo consigo o cheiro úmido da terra recém-malhada pela chuva. Isadora tremia na esteira. O corpo enfraquecera depois de tantos dias recusando comida, sustentado apenas pelo orgulho que insistia em mantê-la ereta diante do escravo. Mas naquela noite, o orgulho começou a vacilar. Uma tontura dominou. Tentou erguer-se para beber água, mas o chão girou, e ela caiu com força contra o solo de barro. Um grito sufocado escapou-lhe. O escravo levantou-se imediatamente. Em passos rápidos, aproximou-se dela. Seus braços fortes a ergueram como Seyfasley. O contato a feriu mais do que a queda. Nunca fora tocada por alguém de condição tão baixa. Não me toque, tentou ordenar, mas sua voz saiu fraca, quebrada pela febre que a consumia. Ele não respondeu. Levou-a de volta. A esteira cobriu-a com um pano grosseiro e foi até a jarra buscar água. Molhou um pedaço de tecido e o colocou sobre sua testa. Isadora tentou afastar a mão dele, mas lhe faltava força. Ficou apenas olhando, com os olhos semicerrados, a figura do homem ajoelhado ao lado dela, cuidando de seu corpo como quem guarda algo precioso. A respiração dela se acelerou. Por que faz isso? Murmurou entre delírios. Não tens nada. Não és nada. Por que te importas? Ele a fitou por um instante. Nenhuma palavra. Apenas aquele olhar profundo, calmo, quase doloroso em sua firmeza, e voltou ao silêncio. Os dias que se seguiram foram de fraqueza. A febre ia e voltava, e cada vez que o suor escorria pela testa de Isadora, era a mão dele que enxugava. Quando ela não conseguia segurar a colher, era ele quem trazia o caldo até sua boca. Quando tremia de frio, era ele quem colocava mais lenha no fogo, mesmo sob chuva. Ele não reclamava, não suspirava, não pedia nada em troca. Isadora, mesmo na fragilidade, sentia raiva desse silêncio. Fala, implorou certa vez, a voz rouca. Por que não me respondes? Por que não me dizes se me odeias? Ele apenas continuou. Limpava, cuidava. Firmava suas mãos sobre a dela quando tremia. O silêncio dele era como uma muralha, mas em algum lugar dentro dela, o ódio começou a se dissolver. Numa manhã, quando a febre finalmente cedeu, Isadora despertou e encontrou uma pequena tigela ao seu lado. Dentro dela, havia um pedaço de pão e algumas frutas colhidas da mata. Ela olhou ao redor. O escravo estava sentado do lado de fora, afiando uma lâmina, o sol dourando sua pele. Por um instante, Isadora ficou imóvel, encarando o alimento. Ele não estava ali para forcá-la, não estendera o prato como quem alimenta um animal rebelde. Apenas deixara, como quem oferece, não como quem impõe. Ela pegou o pão com as mãos frágeis, deu uma mordida, e as lágrimas vieram sozinhas. Nessa noite, o vento estava gelado. Isadora se encolheu na esteira, tremendo. O pano que usava como manta era insuficiente. Olhou para o outro lado da cabana, onde o escravo dormia, deitado apenas sobre o chão. No meio da escuridão, ouviu um som, arrastar suave, e então, sentiu algo sobre si, o manto dele. Isadora estremeceu. Segurou o pano contra o corpo. O calor e o cheiro de fumaça e terra o acompanhavam. Não havia palavras, não havia proximidade física, apenas o gesto silencioso. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez, não se sentiu completamente sozinha. Na manhã seguinte, acordou diferente, não soube explicar. O escravo estava lá, firme como sempre, partindo lena, carregando água, organizando tudo, como se o mundo não pudesse quebrá-lo. E foi nesse instante que Isadora compreendeu. Em silêncio, ele não se dobrava. Não era como os nobres que dependiam de títulos, alianças e aparências. Não era como ela, que se sustentava pelo orgulho. Vazio, ele era feito de outra matéria. E essa descoberta a deixou confusa. Como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido, os dias tornaram-se mais leves, ainda que Isadora jamais admitisse isso em voz alta. A febre passara e com a saúde restaurada, ela se viu obrigada a observar melhor o escravo. Ele não falava, mas dizia tudo no modo como se movia. Cada gesto tinha propósito. Não desperdiçava energia, não reclamava, não fazia mais do que o necessário, e ainda assim, havia uma estranha beleza em cada ação. Isadora passou a seguir seus movimentos com os olhos, quase sem perceber. Quando ele carregava os baldes de água, a firmeza de suas mãos fazia com que não derramasse uma gota. Quando cortava lenha, o ritmo era preciso, quase musical. Quando se sentava ao final do dia, o corpo descansava em silêncio, como se fosse parte da terra.
Isso a confundia. E foi numa manhã cinzenta, enquanto ele varria a entrada da cabana. Ela se levantou e, pela primeira vez, aproximou-se para ajudar. Pegou um pano e começou a limpar a mesa de madeira. O escravo parou por um instante, olhando-a, não com surpresa, mas com algo que parecia cuidado, como se não quisesse que ela se forçasse. Não pense que faço isso por ti, disse Isadora secamente. Faço por mim. Ele baixou os olhos e voltou ao trabalho. Mas por dentro, ela sabia. Uma barreira havia sido rompida. Um riso inesperado naquela tarde. O escravo buscou raízes na mata e trouxe um fruto estranho do cor alaranjada. Colocou-o diante dela, como quem apresenta um desafio. O que é isso? Isadora franziu o senho. Ele apenas ergueu uma das sobrancelhas, como se dissesse: experimente. Com desconfiança, ela mordeu o fruto. O gosto era azedo demais. Fez uma careta involuntária. O escravo a olhou. E então, algo aconteceu. Os lábios dele se curvaram em um sorriso breve. Isadora arregalou os olhos. Nunca o vira sorrir. A surpresa foi tão grande que, sem querer, riu. Também um riso curto, nervoso, mas verdadeiro. O silêncio da cabana foi quebrado por aquele som. Por um instante, não eram nobre e escravo, mas apenas duas pessoas dividindo uma descoberta tola e simples. Quando o riso cessou, ela se sentiu corar. Virou o rosto, como se tivesse cometido um crime. O toque proibido dias depois. Enquanto varria a cabana, Isadora cortou a mão em uma farpa da madeira. O sangue brotou, e ela soltou um gemido. O escravo estava ali em segundos. Segurou sua mão com firmeza, e antes que ela pudesse protestar, limpou o ferimento com água. Solte-me, tentou ordenar, mas sua voz não tinha convicção. Ele a ignorou. Rasgou um pedaço do próprio tecido e enfaixou-lhe a palma com cuidado, amarrando firme o pano. Seus dedos tocaram a pele dela com delicadeza inesperada. O coração de Isadora disparou. Nunca, nem mesmo os nobres pretendentes que lhe beijaram as mãos em bailes, a haviam tocado com tanto respeito. Quando ele terminou, soltou sua mão devagar. O calor do toque permaneceu. Ela a recolheu depressa, escondendo atrás das costas. Não pense que isso significa algo, murmurou, mas sua voz soou fraca até para si mesma. Ele não respondeu, apenas se afastou, como se o respeito fosse mais forte que qualquer desejo. E foi esse gesto. Não a proximidade, mas a distância menos que a deixou mais perturbada. A noite junto ao fogão o inverno chegava, e a cabana parecia encolher sob o frio. O vento entrava pelas frestas, fazendo as chamas da fogueira dançarem. Isadora estava sentada perto do fogo. Abraçada ao manto dele que ainda guardava desde a noite da febre, o escravo estava ao seu lado. Não muito perto, não muito longe, apenas ali, nenhuma palavra foi dita, nenhum gesto ousado. Mas, pela primeira vez, ela não se sentiu humilhada em dividir aquele espaço. O silêncio entre eles já não era vazio, era companhia. E quando Isadora, sem pensar, permitiu que sua cabeça se inclinasse levemente para o lado dele, não recuou. Não houve beijo. Não houve promessa, apenas a aceitação muda de que, naquela noite, o fogo queimava para os dois. A manhã parecia comum. O sol nascia tímido, espalhando seus primeiros raios pelos campos úmidos. Isadora ajudava o escravo a peneirar grãos, rindo baixinho quando a farinha se espalhava sobre seus dedos. Eram momentos assim, pequenos e inocentes, que haviam se tornado parte da rotina. Momentos que, secretamente, ela começava a guardar no coração como tesouros, mas naquele dia, tudo se quebrou. Um som de cascos e vozes estranhas ecoou do lado de fora. Isadora, levantou-se de súbito. Carruagens, cavalos, passos firmes sobre a terra. A porta da cabana foi arrombada com violência. Homens armados entraram, vestidos com os trajes do solar, de sua família. Atrás deles, surgiu a figura altiva de seu irmão, Dom Lourenço. Então é aqui que se esconde a vergonha de nossa casa. Sua voz ressoou com desprezo. Isadora estremeceu, mas ergueu o queixo. Vergonha não é viver entre os simples. Vergonha é a crueldade de quem pensa ser senhor de tudo. Lourenço riu com escárnio. És insuportável até agora. Mas não te preocupe, pai saberá o que fazer contigo. Voltou-se para os guardas. E quanto a este animal, os soldados se voltaram para o escravo. Ele permanecia imóvel, como uma rocha. Não recuou. Não tentou se defender. Apenas ficou parado, os olhos escuros encarando os homens que o cercavam. Isadora sentiu o coração despedaçar-se. Não! Gritou, colocando-se à frente dele. Não o toquem! O irmão se aproximou, os olhos faiscando. Então, é verdade. Sorriu. Cruel. A filha de um duque defende um escravo sem nome. O que será que a corte diria disso? Que eu sou mais livre que todos vocês juntos, respondeu Isadora, firme, mesmo com as lágrimas queimando seus olhos.
O tapa veio rápido. Laurent a empurrou ao chão com brutalidade. Levem-no, ordenou. Os guardas agarraram o escravo com cordas grossas. Ele não resistiu. A força dele não estava em golpes, mas em sua dignidade. Mesmo preso, caminhava com a mesma firmeza de sempre. Isadora correu atrás, desesperada. Não, não, por favor, agarrou-se ao braço do irmão. Lourenço, ele não fez nada. Fez demais. Rosnou ele. Roubou-te a honra. Rebutnas, o nome, será punido como merece. Os guardas arrastaram o escravo para fora. O povo da fazenda já se reunia, atraído pelo tumulto. Murmúrios percorriam a multidão. Alguns riam, outros olhavam com curiosidade mórbida. Isadora caiu de joelhos. Na lama, as lágrimas escorrendo sem controle. Nunca em sua vida suplicara. Nunca em sua vida gritara de desespero. Mas a humilhação era maior do que qualquer castigo. Perder aquele que havia se tornado seu porto silencioso? Por favor, implorou, com a voz quebrada. Não o machuquem. Levem-me em seu lugar. Mas ninguém a escutava. A volta ao solar foi levada à força de volta ao solar da família. Suas roupas estavam sujas. Seu corpo tremia. Mas o que mais doía era a ausência dele. O vazio ao seu lado era mais insuportável do que o desprezo de sua mãe ou as risadas de suas cunhadas. O duque a recebeu no salão principal como da primeira vez. Mas agora, havia uma satisfação cruel em seus olhos. Então é isso que escolheste, minha filha? Disse ele, a voz carregada de ironia. Trocar os salões da nobreza pela palha de uma cabana. Trocar príncipes por escravos. Isadora não respondeu. Pois escute bem. O julgamento será feito. O escravo será açoitado em praça pública. Depois, vendido para terras distantes, de onde jamais voltará. O coração de Isadora gelou. Não! Gritou, correndo até ele. Pai, não faça isso. Ele não merece. Cale-se. Rugiu o duque. Já falaste demais. Isadora sentiu o peso das correntes invisíveis da sua condição. Não tinha poder, não tinha voz, mas tinha algo que jamais lhe arrancaria. A certeza de que aquele homem, sem nome e sem título, era mais digno que todos os nobres ali presentes. E essa certeza a fez tomar uma decisão, que mudaria tudo. O desespero da escolha naquela noite. Trancada em seus aposentos, Isadora chorou como nunca antes. A janela deixava ver a lua cheia, que parecia zombar de sua impotência. Sabia que no dia seguinte ele seria punido. Sabia que seria levado embora, para nunca mais voltar. E pela primeira vez em sua vida, o orgulho se despedaçou. Não importava mais a família, o nome, a glória. Importava apenas ele. E foi nesse desespero que tomou uma decisão impossível. Fugiria para salvá-lo. A noite estava densa, coberta por nuvens que escondiam a lua. O solar dormia em silêncio, mas dentro de Isadora não havia descanso. Sucor tremia, não de medo, mas de decisão. Com mãos trêmulas, amarrou um manto escuro sobre os ombros e empurrou a janela até que se abriu com um rangido baixo. O vento frio cortou sua pele. Pela primeira vez, não se importou. Saltou para o jardim, os pés mergulhando na grama úmida. Seguiu em silêncio evitando guardas, conhecendo cada canto da casa que já não sentia como sua. O coração martelava em seu peito cada batida chamado salvá-lo, salvá-lo. O lugar do castigou, pátio da fazenda já estava preparado. As tochas queimavam, iluminando o tronco onde ele seria amarrado ao amanhecer. As cordas estavam ali, esperando pela carne dele. E lá estava ele, preso numa pequena cela improvisada, o corpo ainda ereto, mesmo algemado. Seus olhos encontraram os dela, quando ela se aproximou pelas sombras. Por um instante, tudo parou. Isadora levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Abriu a tranca com esforço, até que a madeira cedeu. Vem comigo, sussurrou, estendendo a mão. Ele a olhou, hesitante. Podia fugir sozinho, mas o risco seria maior para ela. A nobre que ousasse libertar um escravo seria condenada como traidora. Isadora, insistiu, prefiro morrer ao teu lado do que viver sem ti. Foi então que ele aceitou. As mãos se tocaram, firmes, quentes, a fuga correram pela noite, atravessando os campos. O vento batia contra os rostos, os pés afundavam na lama, mas nada os detinha. Isadora arfava, o coração queimava, mas dentro dela havia uma chama nova. A liberdade, ainda que roubada. Atrás, os latidos dos cães começaram. Os guardas haviam descoberto. Rápido, ela puxou a mão dele, mas os passos se aproximavam. Tochas surgiram ao longe. Chegaram até a beira do rio. A água corria forte, escura, perigosa. Se atravessarmos, não nos seguirão. Diz ela, quase sem fôlego. Ele a fitou. Nos olhos dele havia decisão, mas também medo por ela.
com um gesto firme, segurou-a pela cintura e a levou para dentro da água gelada. O sacrifício à correnteza era brutal. Isadora lutava para respirar. Engolindo água, ele a mantinha erguida, empurrando-a para frente, mesmo que isso custasse cada pedaço de sua força. Atrás, as tochas surgiam à margem. Os guardas gritavam, impotentes para atravessar. A corrente... Isadora tentou nadar, mas não tinha forças. Não me largues, implorou, agarrando-se a ele. Ele a olhou, e pela primeira vez, falou. A voz era baixa, rouca, como se viesse das profundezas. Nunca, com a última força, empurrou até a margem. Isadora rolou para a terra firme, tossindo, o corpo encharcado. Procurou por ele, desesperada. Mas o rio o levava. Não! Gritou correndo pela margem, as lágrimas misturando-se à chuva. Não me deixes! Ele lutava contra a corrente, mas estava exausto. Por um instante, os olhos dele encontraram os dela pela última vez. Não havia dor, não havia medo, apenas paz. E então, desapareceu nas águas escuras. O legado, eterno dias depois. O solar ainda falava da desonra de Isadora. A família a tratava como morta, mesmo estando viva. Mas ela não chorava mais. Todas as noites, ia até o rio. Sentava-se à beira, olhando para as águas que o haviam levado. E ali, falava sozinha, como se ele ainda pudesse ouvir: tu foste mais nobre que todos. Elsp, mais livre que qualquer rei. E o teu nome é o que carrego em meu coração. Jamais o mundo saberia. Mas entre as correntes daquele rio, nascera um amor impossível, eterno, que nenhuma corrente podia apagar. E assim, a última lembrança de Isadora não era de palácios nem do banquets, nem de títulos. Era dele. Do homem sem nome. Do escravo que nunca se quebrou. Do único que a libertou.